queria entrar um pouquinho no ateísmo. Você falou aí, a gente falou de ex-ateus, né? Aí eu queria falar contigo, queria saber a tua opinião sobre aquelas igrejas que tá rolando lá nos Estados Unidos, de ateus, igrejas, entre aspas, né? Que se unem, grupos de ateus que se unem para conviver, marcar encontros, marcar, sei lá, o quê. Mas é num templo, parece um templo, é uma sala grande, então lembra a igreja, lembra um templo, né? E aí eu, pelo menos, acho um movimento meio controverso, mas eu entendo, né, a necessidade que a gente tem, seres humanos, de conviver com outras pessoas e tentar se agrupar de alguma forma, fazer parte de algo, né? Acho que às vezes essa necessidade da gente de querer fazer parte de algo faz a gente cometer algumas gafes, né? Aí eu queria saber a tua opinião. Bora montar uma igreja? Então, isso aí já acho que não. O Marcos, que está aqui, também está falando disso esses dias aí. Não é uma novidade tão grande, né? Porque existiu já a igreja, os positivistas tentaram criar a Igreja da Humanidade, né? Que era justamente uma igreja que negava a religião e tal, né? Então eles criaram esse processo também. O Beck falou que lá no Sul foi uma das que foi alagadas, né? Ele chegou aí, eu também lembrei disso recentemente aí, com as enchentes. E o que eles escreviam era isso, né? A igreja positivista, o Augusto Comte inventou lá no século XIX, né? Também com esse mesmo objetivo de dizer que as pessoas elas têm que ter essa coletivização, né? Mas o objetivo era criar princípios racionais, né? E lógicos e tal, né? E aí ele fala, porque os positivistas falam que a gente evoluiu historicamente, né? E aí tem um truque aí também da filosofia para a ciência, né? A gente começou, na verdade, na teologia, foi para a filosofia e chegou na ciência finalmente. Só que essa ciência do Comte é uma ciência que não questiona o ambiente que ele está inserido, né? É importante colocar essa relação. Então, para mim, me pareceu muito similar, entendeu? Criar uma ideia de igreja que seria uma igreja ateísta, uma igreja de se reunir, parece muito similar. Eu acho que dá para se reunir em qualquer lugar, né? Não precisa ser... E criar a ideia de igreja pode ser um problema forte, né? Eu acho que pode gerar contradições dentro do movimento. Até pelos processos hierárquicos intrínsecos de uma igreja, né? Você tem alguém que comanda, ele é um sacerdote, ou ela é uma sacerdotisa e tal, e a galera tem que estar referendando a isso, né? Uma hora vão criar uma hierarquia, né? Não, vai criar, porque a igreja, ela é intrinsecamente hierárquica, né? Até os templos positivistas tinham essa base através da ciência, né? Então, cientistas mais à frente dedicavam-se majoritariamente a isso. E aquela do Dawkins, hein? Tu já conhece? Então, já. Cristão? Ateu cristão cultural. Cristianismo cultural. Isso daí, na verdade, é um disparate de movimentos que eu falei, da extrema-direita aí, que tocam ateus, né? Então, assim, por exemplo, o cara fala que ele é um cristão cultural, porque a cultura dele é cristã e tal, o que não é uma verdade, é uma falta de conhecimento histórico. Normalmente, por isso que eu falo muito do positivismo, porque o positivismo ele deixou muitos cientistas com largas pesquisas, como é o caso do Richard Dawkins, e do nosso amigo Necromante, que recentemente, há pouco mais de um ano, a gente conseguiu expor essas questões políticas para ele foi pesquisando e foi atrás delas, separados, né? Então a pessoa se torna um tremendo de um biólogo e não tem a menor noção de sociologia básica, no primeiro semestre. Isso aí é coisa de história do sexto ano, pelo menos aqui no Brasil. O cristianismo não é um só, o país não é cristão, né? Isso ele está sendo sincero, que eu não sei, né? Mas, ao meu ver, foi só para justificar um preconceito com o Islã, né? Um preconceito forte com o Islã, com a questão do avanço de imigração, especialmente vindo agora da Palestina, por conta dos ataques de Israel sobre o povo palestino, e eles pedem abrigo em todos os lugares do mundo, não só na Europa. E aí ele está tendo um discurso para dizer, não quero o Islã aqui. É isso que eu estou escutando. Né? Ele está reforçando o caldo, né, de preconceito com o Islã, que é responsável, né? Eu até fiz um vídeo falando disso. É responsável por grande parte da tecnologia que a gente tem hoje. É impensável sem o avanço do Islã. A matemática vem com eles, né? Eu acho que daí já você consegue fazer todas as outras pontes. E eu sempre comento, imagina como era doloroso fazer conta em algarismo romano, com o mercador vendendo alguma coisa para você, e o cara já fazia número usando algarismos indo-arábicos, né? Então, o cara, você fala, pô, mas será que ele tá certo esse troco aqui? Porque o cara não tinha nem ideia do zero, né? Então, é muito complicado. Arquitetura, medicina, tudo do Islã é muito mais avançado, né? Foi um processo que realmente acabou invertendo depois do período das cruzadas. Na primeira a gente tem a expulsão, os reis católicos expulsam o Islã, esses reis católicos é uma coisa muito relativa, porque tinha gente do Islã e fora do Islã lutando dos dois lados, né? Esses reis católicos, eles expulsam o Islã dali da Europa, e aí você começa a ter uns processos que vão cada vez mais, digamos, demonizar o islamismo como inferior ao cristianismo, como em alguns momentos até acaba acontecendo mesmo, o Islã acaba tendo um processo que não avança por conta da Revolução Francesa, que a gente teve, digamos assim, a gente que para esse lado não teve, eles não, né? Então a ideia de uma secularização acabou acontecendo aqui, mas o avanço científico que se tinha em comparação à Europa é gigantesco, era gigantesco. Então é bem absurdo esse tipo de declaração.